Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de cimentação a gás, também conhecida, né, como cimentação gasosa. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, já para se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo aqui para você. Caso você já seja inscrito, deixe o seu like aí, deixe seu comentário também, que isso ajuda aqui a engajar o canal e ajuda para que o canal chegue para mais pessoas, né? Isso me ajuda bastante, não custa nada para vocês. Então, vamos para a nossa aula aqui de hoje. Hoje a gente vai dar continuidade aqui dos nossos processos de cimentação. A gente já teve uma aula de cimentação sólida, né? E agora a gente vai ter uma introdução aqui sobre a minha cimentação gasosa, né? De forma geral, a minha cimentação gasosa, o objetivo dele também é o adicionar de um elemento químico, no caso carbono, na superfície do meu aço, da minha peça metálica, para eu criar ali uma superfície mais rígida. E o processo ele vai consistir ali em colocar a peça a ser cimentada em um forno com uma atmosfera potencial de carbono controlada, né? Aqui a gente já está vendo uma diferença entre o outro processo, que é essa questão do controle do meu potencial de carbono. Então, eu vou ter aqui do meu forno, né? Eu vou fazer um desenho só esquemático aqui, depois a gente vai ver um desenho mais bonitinho. Eu fiz que aqui é o meu forno, né? Aqui eu vou adicionar a peça que eu quero cimentar, e nessa peça aqui que eu quero cimentar, eu tenho duas coisas, dois gases importantes aqui no meu processo. Que é meu forno, eu tenho aqui o que faz aquecer esse forno, né? Obviamente, eu tenho um ponto aqui para aquecer ou atingir elevada temperatura, e aqui eu vou ter um local onde eu vou entrar com o que eu chamo aqui, né, de gás cimentante, vou chamar aqui de GC, né? Quem que é o meu GC? O meu gás cimentante é o meu gás ali rico em carbono, que aqui que são empregados, que aqui nesse caso é empregado o gás natural, ele é entre 80% e 90% de CH4, né, o metano, e de 10 a 20% C2H6. Eu ainda utilizo aqui o propano e o butano. E mais recentemente, aqui no Brasil, o pessoal também utiliza o álcool etílico. No caso aqui do meu processo de cimentação gasosa, eu costumo utilizar outros tipos de gases também, que a gente chama de gases veículo, né? Então, eu vou ter aqui uma entrada do meu gás cimentante, eu vou ter a entrada aqui também do meu gás veículo. Esse meu gás veículo, ele é empregado ali para eu diluir o meu gás cimentante, para eu manter ali uma pressão positiva dentro do meu forno, né? E muitas vezes também esses gases vão ajudar, a gente vai ver as reações que estão ocorrendo ali dentro do meu forno, para eu deslocar ali o equilíbrio, para eu manter uma atmosfera carbonitante, né? Eu acabo, muitas vezes esse gás veículo acaba também atuando, além, né, de manter essa pressão positiva, ele acaba atuando ali para eu facilitar essa minha reação carbonitante. Então, esses gases aqui que são utilizados como gases veículos, ele forma-se aqui a partir de uma mistura dos seguintes gases, né? O meu N2, que é o meu nitrogênio, o monóxido de carbono, e o CO2 e o H2, né? Aqui eu tenho as quantidades respectivas, eu ainda posso utilizar um pouquinho aqui de metano. Bom, eu já havia dito um pouquinho das reações, né? Eu tinha introduzido a ideia da importância das reações, e vamos ver aqui agora quais são as principais reações de fato, né? Nas minhas reações ali dentro do forno, eu tenho a minha reação do meu metano aqui para virar um carbono livre e 2H2. Esse carbono livre aqui é o carbono que vai entrar dentro da minha estrutura da austenita. Aí você fala, Júlio, não estou vendo nada, nenhum tipo de gás aí de um teor de carbono maior, né? Se o C2H6, por exemplo. O que acontece? No forno, esse C2H6, eu vou ter uma dissociação aqui para formar o meu CH4. Então, eu não coloquei essas etapas aqui porque elas não são as etapas principais, mas se eu tiver um gás, por exemplo, com C2H6, C3H8, ele vai reagir ali com a atmosfera, no final das contas, para formar o CH4. E esse CH4 aqui que ele vai reagir para formar o carbono depois. A gente tem umas outras reações aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma reação do meu monóxido de carbono com H2O para formar CO2 e H2. Isso aqui a gente já vai ver porque ela é importante. Eu tenho aqui a reação ainda do monóxido de carbono para a obtenção de carbono livre também para carbonetar a minha superfície. Eu tenho a reação aqui do CO com H2 também para formar carbono livre. E, né, deixa eu dar uma apagada aqui nesses rabiscos. Como essas reações aqui elas são reversíveis, a depender da minha temperatura e das concentrações ali do meu metano e do hidrogênio, eu posso tanto perder quanto receber, né, o carbono. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Por exemplo, eu tenho essa reação aqui, 2CO,
que vai virar carbono e CO2. Se eu estou com uma quantidade muito grande, por exemplo, de CO2, para onde eu vou estar deslocando essa minha reação? Obviamente, eu tenho um termo de equilíbrio ali, onde essa reação do CO com CO2 vão estar em equilíbrio, mas se eu estou adicionando o CO2 aqui, eu vou ter uma tendência de deslocar essa reação para a esquerda, formando monóxido de carbono e, no caso, não formando o meu carbono livre. Quando eu estou falando de uma ideia de carbonetar um material, em geral, o que eu quero? Eu quero induzir as minhas reações onde eu vou formar carbono livre para o lado onde eu vou estar, né, obtendo esse carbono livre. Aí, no caso, eu vou ter que adicionar uma quantidade ok de CH4. Essa aqui é uma reação onde eu estou obtendo carbono de CH4, mas, por exemplo, essa reação aqui eu não estou obtendo carbono nenhum. E eu estou vendo aqui nessa reação, que eu adicionar monóxido de carbono, eu faço deslocar em direção à obtenção do meu carbono livre. Então, essa segunda reação aqui, ela é importante por quê? Porque se eu estou nesse equilíbrio aqui, se eu estou, por exemplo, adicionando hidrogênio, que é um veículo que a gente falou ali que era importante, eu vou tender essa reação a deslocar essa reação para a esquerda, e quando eu desloco essa reação para a esquerda, eu estou formando um monóxido de carbono, e o monóxido de carbono depois ele vai atuar nas outras reações para eu obter aqui o carbono livre. Então, daí está a importância, por exemplo, desses gases, a gente já vai ver isso nesse gráfico aqui do lado. Né? Esse gráfico aqui do lado, ele mostra o efeito diferente entre a minha relação do CH4, né, CH4 dividido aqui, ou em relação ao H2, ou seja, eu tenho que manter um equilíbrio entre o meu CH4 e o meu H2 para eu conseguir uma atmosfera carbonetante. Essa curva aqui, ela está me dando a temperatura pela relação de CH4H2, ou seja, um equilíbrio entre o meu metano e o meu hidrogênio. E aqui, quando eu tenho ácidos com vários teores de carbono, quando eu tenho aqui uma composição à direita da curva, significa que eu estou com uma atmosfera carbonetante. Né? O meu ácido, eu considero que vou conseguir carbonetar ele para aquela condição da minha relação CH4-H2 para uma temperatura. Então, por exemplo, estou a 950 graus Celsius. Eu tenho um ácido que ele tem 0,95% de carbono. Para 0,95% de carbono, caso eu ainda queira carbonetar esse ácido, eu vou ter que manter uma relação aqui, maior, aqui não está exato, né? Deixa eu tentar achar um exato. Vamos botar 900 graus para ficar exato. Está mais ou menos aqui. Para eu conseguir carbonetar, eu vou ter que ter pelo menos um CH4 para cada 50 H2, ou menos, né? Ou vou ter que ter mais CH4 que o H2. E quando, por exemplo, essa mesma temperatura aqui, se eu vir aqui para um ácido 0,2% de carbono, eu vou ver aqui que eu vou precisar de um CH4 para, né, sei lá, que talvez até mais, né? Talvez eu tenha aqui 120, né, H2. Então, a parte daqui para a direita. Então, aqui eu estou vendo que eu preciso bem menos CH4 em relação ao H2. Então, eu consigo carbonetar mais fácil. Então, quanto mais para a esquerda aqui, mais fácil é de carbonetar esse meu ácido. E, então, eu considero só que o meu ácido é carbonetado quando eu estou à direita dessa curva. Então, meu ácido é 0,95, eu vou ter que manter uma relação aqui à direita dessa curva. Essa mesma relação a gente consegue também estabelecer quando eu estou fazendo aqui o meu equilíbrio do meu CO, né, em relação ao CO2, esse equilíbrio da minha mistura CO2. Então, por que eu tenho que manter esse meu equilíbrio CO-CO2? Porque eu vou ter aqui que obter uma forma que eu tenho uma quantidade ok de CO para eu obter o meu carbono livre. Então, por exemplo, se eu estou a 850 graus Celsius e eu tenho um aço aqui a priori com 0,2% de carbono, caso eu queira chegar aqui, por exemplo, num aço com 0,6, aqui, ó, um aço com 0,6% de carbono, caso eu queira carbonetar o meu aço ali até 0,6, eu vou ter aqui no início para 0,2, uma atmosfera neutra seria 30% de CO2 e 70% de CO, mas caso eu queira obter aqui uma superfície onde eu tenha 0,6% de carbono, eu vou ter que aumentar a minha quantidade de CO. Então, eu vou ter que adicionar uma relação aqui de CO de 92 partes, e a minha quantidade de CO2 vão ter que ser 8 partes, né? Considerando aqui um equilíbrio de 100%. Então, eu vou ter que adicionar a maior quantidade de CO para que eu forme mais carbono, para eu carbonetar aqui a minha superfície. Caso eu queira obter 1% aqui de carbono, para essa mesma temperatura, tá? Eu vou ter que adicionar aqui uma quantidade
né, de CO2 ainda maior. Eu vou ter que botar aqui talvez 94 partes para 6 partes de CO. Então, a gente está vendo que a minha pressão de equilíbrio ali de CO, ela tem que aumentar para eu ter uma atmosfera mais carbonetante. Então, eu consigo utilizar essas curvas aqui para determinar como que vai ter que ser o meu equilíbrio ali da relação CO-CO2 dentro da atmosfera do meu forno de carbonetação. Bom, aqui um ponto importante que a gente pode observar aqui que a profundidade da minha camada cimentada no meu processo a gás, ela pode variar de 0,5 até 2 milímetros, né, usualmente, e ele vai depender, além do tempo aqui e da temperatura do meu potencial do carbono no forno. Aqui nessa imagem, né, a gente está nessa figura, a gente tem aqui o gradiente de carbono, tanto para um aço 1020 quanto um aço 8620, ambos têm 0,2% de carbono, mas esse aqui tem elementos de liga após ali uma sedimentação a gás, o qual eu estou considerando aqui um equilíbrio CH4 H2, né, de hidrogênio, para diferentes temperaturas. O que a gente consegue observar aqui no meu aço 1020, por exemplo, para 4 horas, essa minha primeira curva aqui eu estou a 925, e essa curva aqui de baixo eu estou a 870. Então, a gente consegue observar aqui para 925 graus Celsius, né, uma temperatura maior, eu consigo obter aqui uma curva onde eu vou ter uma maior concentração de carbono ao longo da distância ali, da superfície. A mesma coisa que eu consigo observar para o aço 8620, né? Ou seja, em suma aqui, quando eu estou aumentando a minha temperatura, eu estou aumentando aqui também a profundidade, né, de penetração do meu carbono no meu processo de cimentação. Né? Estou facilitando a difusão, basicamente, ali da minha estrutura. E aqui, nesse caso, eu estou considerando aqui o meu gradiente de carbono com ácido 1022, que ele está cimentado com uma temperatura constante, 920 graus Celsius, e eu estou alterando aqui o potencial do meu carbono. Né? Aqui ó, tem um potencial de 0,5, aqui de 0,75, e aqui eu tenho um potencial de 1,1. Nesse meu caso aqui, ó, eu comecei a partir do 0,5, e à medida que eu estou deixando mais tempo, eu estou aqui observando que eu estou tendo uma profundidade, né, de penetração da minha camada cimentada bem maior, né, a minha camada efetiva aqui. Bom, e agora falando um pouquinho dos equipamentos aqui, né, embora eu tenha aqui os equipamentos de forma variadas, eu posso subdividir ele em equipamentos contínuos e intermitentes. Né? Aqui eu tenho uma figura de um equipamento que é utilizado para cimentação gasosa e uma têmpera posterior com uma produção contínua. Né? Eu vou realizar ele como um processo contínuo. Então, eu tenho aqui o meu carregador, eu tenho o meu forno, eu tenho um ventilador aqui. Esse ventilador aqui ele existe exatamente para eu manter ali uma homogeneidade dos meus gases, para eu manter o meu gás circulando durante o meu forno. Ó, eu tenho aqui os locais para a entrada ali do meu gás, para a minha cimentação e também para o controle da atmosfera, ou seja, para manter aquele controle ali CH4, H2. Né? Eu tenho aqui o local onde eu vou ter a cimentação e depois eu vou conseguir, depois da cimentação, eu posso levar para um processo onde eu tenho um resfriamento parcial, né, para garantir, por exemplo, que eu esteja uma temperatura um pouquinho menor antes de eu realizar a têmpera. Isso evita empenamento e trincas posteriores por causa da têmpera, já que ali o objetivo inicial era só a cimentação. Depois eu consigo controlar qual é a temperatura onde eu vou realizar essa têmpera. Esse aqui é um caso de um forno contínuo. Um intermitente, obviamente, ali ele vai ser parado, né? Depois eu vou realizar o tratamento de têmpera, né? Ele não vai de uma forma contínua para uma alta produção. No processo contínuo aqui, ele vai ser indicado, obviamente, com uma produção de alto volume, né? Caso eu queira uma produtividade elevada de produção de peças aqui semelhantes, né? Porque eu tenho que manter o meu padrão ali do meu forno, a minha atmosfera. Ela pode variar a depender de qual é o tamanho da minha peça, qual é a geometria dela. Então, eu tenho que usar peças ali semelhantes, já que eu estou controlando essa atmosfera, para que eu tenha uma padronização e com uma camada cimentada menor que 2 milímetros. Né? Quando caso eu queira uma camada de até 2 milímetros de espessura. Aqui nessa imagem, aqui, por exemplo, eu tenho algumas peças e algumas recomendações de norma BNT de como eu devo lidar com essa peça e qual a dureza que eu posso obter nele. Por exemplo, na minha peça 1, ó, 7,5 centímetros de comprimento, é um aço aqui microligado, ele já tem, ele tem um baixo teor de carbono. Aí, caso você queira uma profundidade de têmpera de 1 a 1,3 milímetros, eu tenho que atuar com essa temperatura de cimentação, né, indicada para essa quantidade de carbono. Ele vai ser temperado aqui a partir
de 830 graus Celsius e temperado em óleo, né? TO aqui é temperado em óleo, e depois vou realizar aqui um revenimento, principalmente para aliviar a tensão da superfície da minha peça. Eu consigo obter uma peça aqui com uma dureza de 60 ROC ou C. Aqui eu tenho umas outras peças, por exemplo, um aço aqui 1024, ele para a mesma camada, vou trabalhar mais ou menos com a mesma temperatura, vou temperar também em óleo, a temperatura do revenido vai ser semelhante. Aqui eu acho que o que vai destoar mais aqui é a têmpera, desse caso aqui, que é um aço baixo carbono, né, baixa liga e muito baixo carbono, né, 0,08% de carbono. Eu quero uma camada cimentada aqui pequena, eu consigo aqui, depois que eu conseguir a minha têmpera, eu tenho que realizar uma têmpera em água, né, que vai ser uma têmpera um pouquinho mais agressiva em comparação à têmpera em óleo, né. Essa aqui é só uma tabela para a gente conseguir comparar. Essa aqui é a minha peça 8, por exemplo, desse aço aqui que tem muito pouco carbono, né. O resto ali é mais um tabelamento. E por fim, gente, as vantagens do meu processo aqui, quando estou comparando principalmente com um processo sólido, que é o que a gente tinha visto na última aula, é que ele é um processo muito mais limpo, né? Eu não vou ter ali cinzas nem nada disso, não vou estar utilizando carvão, estou utilizando basicamente os gases e vou gerar alguns rejeitos desses gases. Eu tenho ali um melhor controle do teor de carbono, da espessura da camada cimentada, porque eu estou controlando ali qual é essa superfície e por essa pressão parcial desse gás, eu consigo ter um melhor controle ali de como que vai ser essa cimentação, diferente do meu processo sólido ali em caixa. Eu tenho um processo aqui rápido e para produção contínua, eu possibilito ali a minha temperatura direta durante o processo, a gente viu ali na imagem que eu posso já realizar a temperatura logo após o meu processo de cimentação, eu não preciso de tirar de uma caixa, depois esquentar novamente e realizar um processo de temperatura. Esse processo aqui, ele previne a oxidação das minhas peças, além disso. E por desvantagens, eu tenho que o processo ele tem um alto custo aqui dos meus equipamentos, né, quando eu estou comparando principalmente com a cimentação sólida, que a gente sempre vai estar comparando um processo com o outro. Como eu tenho aqui reações mais complexas, eu tenho que garantir ali o equilíbrio entre os gases, eu preciso aqui de um pessoal mais habilitado para saber trabalhar com esse tipo de equipamento, é um equipamento mais caro, e eu tenho que saber controlar melhor as minhas variáveis, né? Já que eu tenho que controlar ali o meu gás líquido, o meu gás cimentante, entender como vão ocorrer essas reações dentro do meu processo. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre de deixar o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe um comentário, que eu adoro ver o comentário de vocês. Você pode se tornar membro aqui do canal também, ter acesso a diversas vantagens a partir de apenas R$ 5, né? Isso ajuda bastante aqui eu continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Você ainda tem acesso a algumas vantagens. Dê uma olhada em nosso programa de membro aqui embaixo e caso tenha interesse de apoiar de alguma forma, se inscreva aí no canal. Eu vejo vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.